Sabe o que me parece? Sabe o Brasil é aquele amigo baixinho, né? Meio fraquinho, tal. É isso aí! Que tá com um amigo grande, tem um chinês bolado, e o Brasil, é isso aí, vai todo mundo a merda aí, só vai, é isso aí! Aí beleza, né? E aí os Estados Unidos, tipo, mano, que é aquele cara lá? Tá, realmente você quer brigar? Aí uma hora, né, o coisa chegou, os Estados Unidos chegou, né? Aí o Brasil vai fazer o que? Vai olhar pra China, a China tá assim, ó. Entendeu? Então, assim, a China não tá comprando esse barulho. E ainda avisou, ó, se comprar o barulho... Então, assim, o Lula, né, que sempre se achou brilhante nessa política externa, o Lula tomou na tarraqueta em termos negociais com os Estados Unidos. Então, eu vejo em termos negociais pro Brasil, o Brasil numa armadilha, uma puta de uma armadilha. Dito isso, no curtíssimo prazo, o Lula irá se beneficiar de alguma bonança por estar enfrentando a grande potência. E toda briga assimétrica gera um sentimento de pertencimento. Então, como há uma briga assimétrica com uma nação muito maior, com um presidente que tem uma postura que soa arrogante para, especialmente, pessoas de terceiro mundo, é natural que você, enquanto presidente de um país de terceiro mundo, alvo disso, você se coloque como vítima e gere algum tipo de solidariedade nacional. Então houve essa notícia aí, ó, Atlas/Bloomberg, a aprovação de Lula tem alta pós-tarifário de Trump. Isso significa muita coisa? Eu acho que não significa muita coisa, eu não acho que isso representa a salvação do Lula. Não acho. Novamente, grandes previsões em termos políticos se confundem com sorte e acaso, e eu acho que todo mundo que quer fazer muitas previsões acaba pagando mico, tá? Eu não acredito tanto em grandes previsões, mas pequenas previsões a gente consegue fazer. Essa é uma pequena previsão que era possível de dar uma cravada ali. Eu não acho que se sustenta no longo prazo, caso, em termos econômicos, a gente tenha problemas, e independente do tarifaço, o Brasil terá problemas econômicos, simplesmente porque a famosa crise econômica, por conta dos nossos preceitos fiscais, ela vem, né? Inclusive, eu não sei se o Riso consegue achar, mas tá rodando no Twitter uma entrevista que o Marcos Lisboa, que o brilhante Marcos Lisboa, vulgo Diabo Loiro, ele deu, já avisando assim, a gente tá num clima 2013, no sentido de muita mentira, muita enganação, vamos colocar muita fraude fiscal por parte do governo. Então é um governo que perdeu completamente a credibilidade e vai vir merda aí. Agora, nesse curtíssimo prazo, o Lula vai surfar, então as pesquisas estão captando essa surfada do Lula. E eu acho que será uma surfada efêmera que ele vai tocar, tá? Falo isso muito humildemente, não cravo nada, mas acho que ele vai dar uma surfadinha, e com essa surfadinha ele vai tentar ir empurrando o governo dele pra frente como dá. Só que o impasse é gigantesco. E neste momento, tá? Eu vou falar uma coisa que é difícil de... Neste momento, a gente tem que perguntar como nós, enquanto grupo político que somos sérios e que queremos o melhor pro nosso país, o que nós queremos. Porque se for pegar o grupo político da família Bolsonaro, eles estão claramente no quanto pior melhor, e eles, de fato, eu vou ser bem honesto, de fato, Eduardo, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, o Kim Paim, eles querem tocar, vamos dizer, duas coisas. Talvez eles realmente, aqui eu vou dar um crédito de honestidade intelectual para eles. Talvez eles achem realmente que essa é uma luta que vale a pena ser lutada e que o Brasil precisa fazer uma espécie de uma revolução tocada de fora pelo Donald Trump. Eu acho que eles estão numa caixa de ressonância em que eles falam para pessoas do universo meio boomer deles, então eles ficam girando em falso dentro do mesmo público, e aí eles ficam ouvindo as mesmas pessoas e eles acham que o Brasil é isso. E quem não está na bolha deles fala, cara, o mundo real não está nessa vibe. Mas eu acho que eles estão presos nessa caixa de ressonância sim. E dois, eles precisam desesperadamente evitar o fim do Bolsonaro. E eu acho que esses caras, né, junto com o Eduardo e companhia, já entenderam que o fim do Bolsonaro consiste no pai dele, Jair, tá muito mal das pernas, ele tá
muito doente, muita gente fala que ele está moribundo. Eu não vou ficar falando nesses termos, acho até feio falar que uma pessoa enferma tá nesses termos, então não vou tratar assim. Mas muita gente fala, ele vai morrer e tal. Mas ele muito provavelmente será preso. Ele será preso e o legado político vai ser repartido em uma série de pilantras, e todo mundo sabe que são pilantras, que é toda essa turma de vagabundos que se juntaram ao redor do Bolsonaro para ganhar eleições, e desses pilantras inclui boa parte do centrão, inclui as bichinhas ali do GPL jovem, e inclui também, por exemplo, governadores, que, como no caso do Tarcísio, é o governador que está sendo nomeado pelo Centrão para substituir o Bolsonaro. Ele quer pegar o voto do bolsonarismo sem o Bolsonaro. E o Eduardo, ele está se rebelando contra isso, porque ele quer ser o sucessor do pai, inclusive se rebelando contra o próprio pai. Então eles estão nessa estratégia, então eles vão apostar nesse quanto pior melhor, e eles querem que todo mundo da direita compre isso. Então o Trump, ele está indo para uma estratégia de difamação e de ataque institucional contra o Brasil, na caruda. E esses caras querem que a gente fale, beleza, é isso porque nós vamos fazer uma revolução, isso vai derrubar o Xandão. Isso não vai derrubar P nenhuma de Xandão, não vai. Não vai derrubar nada. Isso sequer vai impedir o Bolsonaro de ser preso. Eu já falei, a dividida do Trump é uma dividida sobre muitas outras coisas, tá? Muito mais em termos comerciais e geopolíticos, em temas internos para os Estados Unidos e temas de interesse dele, e aí, né, na sequência, vem o interesse de empresas americanas que foram atacadas pelo governo brasileiro, pelo judiciário brasileiro, e, por extensão, em apoiar um aliado dele, né? Os Bolsonaros são aliados dele aqui. Lembre-se, quando o Trump perdeu o mandato dele em 2020, ele perdeu as eleições, em 21 e 22, o Bolsonaro era presidente aqui e manteve o apoio dele ao Trump, mesmo com o Trump derrotado, o Trump perseguido, perdeu as redes sociais dele. E esse tipo de solidariedade é valorizado na política, né? O Bolsonaro, vamos lembrar, o Bolsonaro é sempre solidário pra cima, nunca solidário pra baixo, né? Pra baixo eles usam e cospem as pessoas como lixo. Pra cima, com o Trump, não, eles ficam cuidando do cara. São interesseiros, né? A lógica do interesseiro é sempre essa. E do Lula? O Lula, ele quer tirar o melhor proveito disso, mas eu acho que ele deve estar vendo, né, ele tá sentindo pela primeira vez na vida as consequências do estilo bêbado malandro dele. Porque aquele estilo bêbado malandro dele, eu tô na Seara Internacional aqui, ó, todo bêbado, falando minhas coisas aqui, ó, ele achou que ele ia levar o mundo ia ser levado no papo nesse estilão dele. E o mundo não caiu nesse papo do bêbado malandro. O bêbado malandro não colou. A China já tá meio de saco cheio, os Estados Unidos já pegaram no pulo, o Brasil avançou demais na proximidade com o BRICS, na política terceiro-mundista de sul global dele e tal. É o seguinte, meu querido, sua autonomia de sul global tá aqui, ó, senta nessa autonomia. E tão lenhando, mas lembremos, é o Brasil e muitas outras nações. A gente olha o nosso caso, mas os Estados Unidos estão fazendo isso com várias outras nações ao mesmo tempo. Na verdade, os Estados Unidos estão impondo uma espécie de blitzkrieg tarifária e comercial contra várias nações e reformulando o sistema de relações que eles têm com outras nações. E o Brasil é parte disso. Só que o Brasil, como a gente está vendo aqui, o Rizzo acho que vai concordar aqui, né, eu acho que vocês no chat vão concordar, o Brasil é um caso especial, porque o Brasil se colocou como porta-voz bélico ali, né, arrumando treta sobre vários assuntos dos BRICS. E agora o Brasil tá apanhando como alguém que tá nessa posição. E assim, nos demos mal. Então o que eu acho que eu proponho aqui? A gente tem que ter uma solução para esse assunto. Os Estados Unidos os Estados Unidos não são aliados nossos, e os Estados Unidos vão querer reformular as relações deles com o Brasil, em termos tarifários, coisa número 1. E é real, eles querem uma reformulação disso, em termos que serão necessariamente positivos para os americanos. Ou seja, nós vamos sair dessa história toda de uma relação que estava assim, nossa, com os americanos, nós estávamos nessa posição, eles aqui, e isso vai se alterar, em alguma medida. O quanto isso vai se alterar, nós não sabemos. E às vezes alguém fala, não, a nossa relação é melhor para os americanos do que pra gente, porque eles estão superavitários na balança comercial. Não, cara, o fato deles estarem superavitários não significa que a gente não cobre mais tarifas dos americanos do que eles cobram da gente. A questão é que mesmo cobrando mais tarifas, eles são superavitários. Entendeu? Então não é isso. Os Estados Unidos acham o seguinte, olha, é pra gente ser muito mais superavitário do que a gente realmente é. Certo? E vocês, brasileiros, vão ter que se adequar, vão ter que resolver essa bagaça aí conosco.
ou não vai ter papo. E é o seguinte, a gente vai ter que se adequar. Em algum termo a gente vai ter que se adequar. A segunda coisa que os Estados Unidos não tá fazendo é, eles não estão dando porta de saída pra gente em termos negociais. Tá? Eu comentei ontem na live do Dark MBL, mas eu acho importante a gente colocar aqui. O Trump tá indo na segunda linha, ó. Se vocês tentarem ir lá pro colo dos BRICS, especialmente da China e da Rússia, tá? Na Rússia na questão do petróleo, e foi uma bronca que eles deram na Índia também, tá? E na China, eu vou chutar o teu joelho, seu filho da puta, eu vou quebrar as duas pernas suas. E o Brasil, tipo, e agora? Pra onde eu vou?